Olá pessoal, beleza? Bem pessoal, vamos logo aí para explicar para o vídeo não ficar muito grande. Hoje eu vou falar sobre essa palavra ômega e o sigma aqui, né? Ela comparada ao nosso homoi, que seria semelhante, o nosso semelhante usado lá no Jardim do Éden, a comparação com Deus, né? Que seria o nosso simile, tá? Simile, tá? Esse latim aí seria no caso para o nosso homoi, tá? Não vou escrever aqui mesmo porque eu esqueci da palavra, tá? De colocar aqui para vocês. Essa palavra é traduzida por sicut, ok? Que é uma palavra de comparação, ou até quase, gente, tá? É uma palavra quase, tá? Eu acredito que depende muito da sua pontuação, para a gente saber quando é um sicut. Sicut eu estou traduzindo por conforme, tá? Quase já dá um sentido de algo que a pessoa não sabe calcular, por exemplo. Vou mostrar de acordo com os textos, a comparação de a pessoa não saber qual o horário. É como se a pessoa falava assim, se lhe perguntasse, Alex, qual é a hora de hoje? Eu não tivesse um relógio, olhasse para o tempo e simplesmente falasse, deve ser umas 10 horas. Vocês entenderam? Vocês vão ver que o meu pensamento está correto. Mesmo aqui no capítulo João 1:32, vocês podem ver, tá? Aqui o que é que diz? Testemunhou João dizendo, porque verá o Espírito descer quase pomba. Ele está comparando o Espírito Santo com uma pomba. Não significa que o Espírito Santo é uma pomba. Vocês entenderam? Por que ele é comparado com uma pomba? Eu não sei. De jeito nenhum. Tá? Mas ele aqui foi quase. Ele não usou homós, semelhante a uma pomba. Tá? Portanto, um filme que é feito usando a pomba, tá? Eu, sinceramente, comparar com uma pomba, eu prefiro mais, entenda isso, do mesmo jeito que as pessoas são comparadas como cordeiro ou como lobos, tá? Ou como leões, e assim por diante, tá? Vocês vão ver que essa palavra aparece muito em Apocalipse. Por exemplo, eu vi um semelhante, um homem, ou uma fera, que o dente era semelhante, ou como, conforme. Ele usa muito essa palavra aqui, tá? Em vez de homoi, tá? Vamos lá. E fala a eles, venha e vereis e verão, tá? Então, souberam aonde repousa e como eles repousaram. E o dia a eles, tá? A hora, porém, é quase a 10ª. Aqui foi o que eu acabei de falar para vocês, ok? Note que a palavra aqui é usada, vocês podem ver, nos três, aqui no Vaticano, no texto Receptus, aqui no texto Cineático, aqui no Vaticano 1209, e aqui agora no Codex, Minha Novidade, no Codex de Bezae, ok? Era quase a 10ª, eles não sabiam exatamente, eles não andavam com a ampola, né? Eu não sei, esqueci como é que se fala, uma ampola de areia num bolso para saber, olha, é 10 horas. Então, eles olharam para o céu, provavelmente, e disse, era quase a 10ª. João não sabia exatamente aquele horário, mas ele deu mais ou menos aí a hora para a gente, tá? Para dizer quando isso realmente aconteceu. Então, melhor tradução, era quase a 10ª, tá? Vocês vejam, vão ver que eu tenho com razão, tá? Porém, aqui eu traduzi quando. Isso está errado. Por quê? De acordo com quando essa palavra é muito difícil para traduzir, não só foi eu que encontrei esse problema, tá? Mas muitos tradutores, geralmente a maioria traduz por mestre sala. Eu estou seguindo aqui geralmente os melhores tradutores para mestre sala, mas é uma palavra muito difícil para traduzir, ok? É provavelmente um provador ou um chefe administrativo daquela festa que provou, tá, daquele vinho, tá? Agora aqui poderia, quase porém, provando, né, quando porém provou, né, a água do vinho existindo, tá, e assim não sabia de onde tá, é mais ou menos aí. Vocês vão ver que essa palavra é significativa para outras comparações, tá? Quase, porém, era em Jerusalém na Páscoa, na festa. Poxa, você vê que necessidade de a gente entender de que a Páscoa, gente, aqui estava próxima, você entendeu? Ela estava próxima da Páscoa dos judeus, vocês entenderam? Então, a tradução incorreta, aqui esse com a gente tem como, tá? Mas isso é uma grande mentira, tá? O com é comparado com quando. O próprio Codex Bezae
concorda comigo, tá? É a questão do meu ot e do meu otam, tá? Que a gente vai estudar isso em outros vídeos, tá? Hoje eu estou falando sobre esse ômega e o sigma. Então isso depende muito mais provavelmente que pode salvar a comparação de se vai ser um sicut ou um quase, provavelmente está relacionado ao mesmo que acontece com o alt, tá? Que é aqui, ó, esse que é do que João, tá? Por exemplo, aqui, ó, mais do que João, do que, do que João, tá? Esse quan ali significa isso, do que. Por quê? Porque vocês, se vocês verem aqui no Vaticano, tá? Vocês vêem logo um acentozinho ali em cima indicando para mim de que é diferente do A sozinho. Se for um A assim sozinho, dá mais um sentido de um alt. Então depende muito da situação. Se for alt é um ou, tá? Por exemplo, seria assim, ó, alt, tá? Ou João, tá? Então vocês veem que a pontuação ela salva a gente em alguns lugares, tá? Aqui, por exemplo, ficaria então assim. Então, conforme então conheci o Senhor, olha a importância disso. Mesmo por quê? Porque eu não entendia por que Jesus Cristo pregava e Judas, por exemplo, precisou de dar um beijo em Jesus Cristo para mostrar para os fariseus, né, que ele era Jesus Cristo. Vocês entenderam? Por quê? Porque ele era uma pessoa em secreto, ele andava em secreto. E essa palavra no início aqui mostra praticamente isso. Ó. Eu poderia botar, quase então conheceu Jesus, porque ouviram os fariseus, porque Jesus mais discípulos fazia e batizava do que João. Isso era a melhor tradução, tá? Eu vou ter aqui a como, vocês poderiam ver. Aqui, já na latina, eles erram também, ele bota para, tá? Para então conhecer Jesus, porque ouvir não tem nada a ver, tá? Então, se eu boto aqui, ó, conforme então conheciam o Senhor, porque ouviram os fariseus, porque Jesus fazia, mas também não está errado, tá? Mas quase, eu posso usar aqui a quase, então conheceram Jesus, tá? Porque Jesus praticamente estava fazendo mais discípulo do que João, tá? É o que a frase quer dizer, tá? Aqui é mais um exemplo do ômega e o sigma, tá? Então, conforme vinham para eles os samaritanos, então, de acordo com os samaritanos vinham para eles, né? Rogando a ele permanecesse ali, permanecer de acordo, conforme eles vinham, tá? Aqui a palavra não tem muito significado, não. Vocês vão ver que em outros capítulos e versículos, vocês vão ver que tem um significado muito grande daquilo que eu quero falar para vocês, tá? Porém, quase completaram a fala os discípulos dele. Isso aqui é ótimo, vocês entenderem do que eu estou falando. Por exemplo, porém, quase que completaram, quer dizer, antes de eles acabarem de comer, né, os pedaços daqueles pães que Jesus distribuiu para eles, Jesus Cristo estava preocupado que os pedaços não fossem desperdiçados. O que que Jesus Cristo falou? O que que ele falou? Ó, porém, quase completaram, fala aos discípulos, né, antes que eles comessem, né? Quase, porém, completaram, e fala aos discípulos, recolhereis os fragmentos, os pedaços que sobraram, para não alguns desperdiçar. Aqueles pedacinhos de Jesus Cristo, de fato, ele não era porco como os brasileiros aqui na praia, entendeu? Ele mandava catar o lixo que o povo fazia, então ele mesmo falou, vocês limpem isso aí, porque a gente vai sentar aqui de novo, vocês entenderam? Para a gente aprender, entendeu? É a mesma coisa que hoje, tá? Vamos lá. Conforme, porém, à noite aparecia. Gente, olha só, quase, eu posso botar assim, ó, porém, quase a noite existia. Quer dizer, a noite já estava quase anoitecendo, gente, tá? Isso aqui melhor assim, ó, quase, porém, a noite. Porém, quase a noite existia. Não tem problema nenhum, eu botei como, vocês entenderam aqui, ó, isso aqui melhor, é quase. Quase, porém, entendeu? Quase, é uma coisa quase, não tem nada a ver com mói semelhante, vocês entenderam? Quase, porém, quase a noite existia, quer dizer, aparecia, desceu os discípulos deles sobre o mar, ok? Tá aí. Eu vou corrigindo de acordo aí, eu tô corrigindo aí no mesmo tempo que eu tô falando com vocês, tá? Remando então quase, olha a comparação, de 20, ele não sabe se é 25 ou 30 estádios. Vocês entenderam? O vento era tão forte. João está falando que aquele vento que balançou o barco de Jesus, ó, remando, tá? Então, quase, ele não sabe, conforme, é uma comparação. Onde está ele aqui de novo? Ó?
conforme 20 ou 30 estágios, eles não sabem, é uma comparação. Viram, tá, Jesus andando sobre o mar, próximo do navio, sendo e amedrontaram, ok? Outra palavra aqui, vamos lá ver. Responderam os ministros, jamais assim falou o homem conforme este homem, tá? Aqui é uma comparação. Posso traduzir para o Sicut? Posso, sem problema nenhum. Foi o que aconteceu aqui, ó, conforme João. Mas é uma comparação é, fraca, vamos dizer assim. Se fosse homós, seria muito mais forte, tá? Então não posso ser traduzido por simile, por exemplo, tá? O que aconteceu lá no Jardim do Éden. Não pode usar essa palavra, tá? Não pode ser considerada assim. Um exemplo claro é que essa palavra é usada. O unigênito conforme quase o Pai, mas não é o Pai, tá? Vocês entenderam? São duas pessoas ali, tá? Então, o Logos encarnou em nós, tá? E veremos, tá? O unigênito conforme, isso separa completamente do Pai. Então, são três pessoas ali, ok? O Logo é um, tá? O unigênito é um e o Pai é outro. Isso na minha interpretação até agora, ok? Vamos lá. Como está errado? Quando está errado aqui? Por quê? Conforme então perseveraram. Esse é o momento mais que a gente deve chamar a atenção. Primeiramente, por quê? Porque aqui, gente, é o relato dos tradutores, é o melhor relato, porque fala daquela prostituta, ou não vou falar nem prostituta aí por causa das feministas, vou falar daquela adúltera, assim soa mais tranquilo, né? Então, aquele relato da adúltera, veja que essa é a verdadeira tradução, gente, que deveria ser feita. Eu não fiz uma tradução melhor aqui, justamente porque, se vocês observarem, eu não tenho o cineático, eu só tenho aqui o Receptus e tenho aqui o Vaticanus, tá? O cineático não aparece o relato dessa prostituta, tá? Eu espero que eu encontre isso aonde? No Codex de Bezae, por isso que eu estou em pouquinho traduzindo o Codex Bezae, é muito difícil, tá? Copiar e colar, vocês acham que isso é fácil, transliterar é pior ainda, que é passar a letra para outro texto, que é o que estou fazendo com o Codex Bezae, tá? É muito trabalhoso. Aí que está a vantagem de um professor dentro de uma sala de aula distribuir, é claro, capítulos e versículos para seus alunos e pedir para que eles vejam o que eles achou, né? De um determinado livro, em vez de ele ficar comentando o livro todo para os alunos, ok? É uma das falhas desde Jerônimo até o dia de hoje, porque o próprio Jerônimo, sozinho, por mais que ele se esforçasse, ele não ia ter uma bela tradução sem a ajuda de outras pessoas, tá? Bem, vamos lá, apesar de ter um grande acúmulo de conhecimento, tá? Bem, quando perseveraram, interrogaram ele erigiu-se, quer dizer, ele ficou ereto, interrogando, endireitou-se, eu botei assim, ó, endireitou-se, esse endireitou-se está meio esquisito, é endireitou-se, endireitou-se, e disse, tá, a eles, tá? Pecador, vós primeiro sobre ela jogou a pedra, quer dizer, ali já tinha um cara que estava cheio de pecado e jogou a pedra sobre a mulher, vocês entendeu? Esse que seria a melhor frase do nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Conforme então ouviu porque adoece, logo, essa palavra logo aqui que você vê, a Tote que estou traduzindo aqui, esse Tote ainda está sendo estudado para mim, até que eu descubra definitivamente que palavra é essa. Tá? Logo repousou aonde era o local 2 dias, tá? Então aqui é conforme então ouviu, tá? Isso aí é naquele momento, é de acordo então o que ouviu, você entendeu? Aqui já não, ela dá mais sentido, mas para conforme mesmo, tá? Mas ela tem um sentido eficaz para a gente interpretar também. Por exemplo, era, porém, em Betânia, perto do... Botei Jerusalemitas. Por quê? Porque a palavra, gente, aqui está no plural, tá? Isso aqui provavelmente está falando para as pessoas, um grupo total de pessoas de Jerusalém, tá? Então, era, porém, em Betânia, tá? Perto de Jerusalém, pode ser, perto dos Jerusalitas, botei assim, dos Jerusalitas, quase desde, olha a comparação de 15, gente, deca, 10, penta, 5, vocês entenderam? 15 estádios, aqui é 15 estádios, tá? Ele não sabe exatamente o tamanho,
Então, aproximadamente, ele poderia usar aqui, ó, aproximadamente, tá? Desde aproximadamente, pode ser, sem problema, de 15 estádios, tá? Só queria mostrar para vocês isso. Então, eu posso dizer que o ômega e o sigma nada mais é do que uma comparação mais longe do que homóide semelhante. Então, o filho do homem semelhante ao filho do homem, provavelmente, ele tem mais força do que uma comparação. Bem, eu espero que vocês tenham entendido. Um abraço a todos.